mais pra cá. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde, boa noite. É, estamos aqui então hoje para mais uma live. Hoje o nosso convidado é o Alexandre Patrício. Vamos só aguardar ele conectar aqui com a gente. E o assunto... Opa! Vamos lá, acho que o Alexandre... Olá! Oi, Alexandre. E aí, Correria, não, mas tudo bem, deu tudo certo. correria, hoje foi, mas deu tudo certo. Deixa eu arrumar Bom, aqui, pronto. se arruma, se ajeita. Enquanto o pessoal entra para ler, a gente já queria te agradecer, porque às vezes no final o Instagram já nos corta, né? Então a gente Sim, queria agradecer muito sua disponibilidade. A gente quer deixar aqui registrado, a gente sabe que você tem o teu canal aí de transmissão do seu conhecimento. Então, quem não conheceu o Alexandre, que segue a Clareira, já fica a nossa recomendação, né? E agradecer muito a tua disponibilidade para vir aqui bater um papo, né? Juntando com a tua simpatia, né? Com o seu bom humor e com todo o seu conhecimento. Obrigada mesmo. Muito obrigado, Alexandre. imagina. Bom, é um prazer para mim. Quem não conhece a Clareira, a Carol é minha colega de doutorado, um prazer imenso, lá da PUC São Paulo. Então, estou super honrado. Na verdade, é um prazer bater papo com vocês. O Carlos é o meu colega de mestrado, né, Carlos? E é meu aluno também, E né? aluno também, na pós. Não, é Sim, aquela coisa, né? E quando você apresenta seminário, né? Sim, Seminários do sim, Alexandre são sim. imperdíveis. Ai, que bom, fico muito feliz. É um prazer estar aqui com vocês. O pessoal que não segue a Clareira ainda sigam também. Eles estão com esse projeto novo de reflexões psicanalíticas, muito legal. Tenho acompanhado as últimas publicações, eu acho muito interessante. E é o que eu sempre falo nas lives, né? Eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente precisa de psicanálise, precisa de cultura, de psicologia nesse momento que a gente está vivendo, né? sim. Uhum. E eu E hoje, né, acho que a nossa proposta, eu sei que a gente não vai esgotar, né, esse assunto, mas a nossa proposta é pensar nas crianças de hoje e nas crianças de ontem. Uhum. Então, vamos passar a palavra. Enfim, eu acho que quem quiser fazer pergunta, mande também, às vezes, no particular, aqui no privado, não sei nem qual a nomenclatura, ou escreva aqui nos comentários, a gente também já consegue ir respondendo e visualizando, né, Ale? Perfeito, Mas sim. vamos lá. Bom, eu pensei em trazer duas coisas para a gente falar um pouquinho. Eu pensei em a gente comentar um pouquinho sobre a concepção de infância ao decorrer do tempo, né? E falar da importância da psicanálise nessa construção de infância. Já que o nosso tema é falar da infância de ontem, a infância de hoje, as crianças de ontem e de hoje, falar da importância da psicanálise que muda esse olhar sobre a infância e sobre as crianças ao decorrer do tempo, né? Então, eu sempre quando dou essa aula para os meus alunos, para as crianças, olha, fazer um ato falho. Toda vez que eu dou essa aula para os alunos, eu falo o quanto a criança ela era vista na Idade Média de uma forma angelical, Uhum. pura, né? Isso a gente até encontra em retratos, em gravuras, em pinturas. Aquela Uhum. criança com vestidinho branco, com aquele semblante calmo, tranquilo, aquela criança angelical, livre do pecado, né? E de repente a construção ela veio mudando com o tempo, até 1700, 1800, a criança não tinha voz, não tinha um espaço, ela era considerada como um mini adulto, né? Tanto que a gente vê em histórias de monarquia crianças que assumiam o reinado, o governo com 7, 8 anos de idade, eram imperadores, eram governantes super importantes de grandes nações, né? E de repente essa construção ela começa a mudar, né? E a criança começa a ter uma voz. Bom, Sim, dentro desse contexto que essa criança começa a ter uma voz, né? Aparece o Freud, né? E apesar dele não ter atendido crianças, ele começa o atendimento lá com a histeria e ele diz assim: bom, a chave da origem da histeria é a infância. E aí muda todo o olhar da psicologia para a infância.
né? Até então era uma fase passageira, era considerado como um mini adulto, né? O Philippe Ariès conta muito isso quando ele fala da história da família. Então a criança não era ouvida, ela era só um coadjuvante dentro daquele cenário, um adulto em miniatura, né? E de repente o Freud fala: não, vamos olhar para a infância, porque ali acontecem alguns complexos super importantes que precisam ser estudados e investigados, né? Bom, ao mesmo tempo que o Freud direciona esse olhar para a infância, ele cria uma polêmica muito grande, porque ele vai dizer que a infância não é esse período muito puro que a gente imagina, né? Quando ele dá a conferência lá, 5 livros de psicanálise, né? Ele falando para aquela comunidade, lá, aquele pessoal dos Estados Unidos olhando para ele, na Universidade de Clark, em 1909, ele diz assim: senhores, né? Não imaginem que a sexualidade entra nos adultos assim como os demônios entram nos porcos. A sexualidade já está presente desde o início, desde a concepção de infância, desde a concepção daquele indivíduo ali. Ele chega ao mundo, está repleto de sexualidade, de pulsões, de desejos. E eles são imperativos na construção psíquica do sujeito. Bom, quando Freud fala isso, quando ele publica em 1905 os 3 ensaios da teoria da sexualidade, que é o marco, onde ele vai dizer escancaradamente: a criança tem sexualidade, a criança sente prazer, a criança mexe nos genitais, a criança se masturba, né? Ele cria aquela polêmica. Eu fico imaginando, eu dei essa aula recentemente num curso, e assim, eu li esse livro de novo, que é um ensaio muito grande, né? O Freud faz várias notas de rodapé, vários concertos ali naquele... Ele vai atualizando, conforme ele vai atendendo, ele fica 20 anos trabalhando nos 3 ensaios. Então ele publica em 1905 a última nota de rodapé de 1925. Então ele mexe muito nos 3 ensaios, né? O Renato Mezan tem um capítulo onde ele descreve esse estudo do Freud. E aí é interessante porque ele descobre que a infância tem todo um aspecto sexual, libidinal, que precisa ser considerado, e a criança ela não pode ser tão reprimida como era naquela época. E aí, isso abre um olhar para a gente pensar, porque se naquela época a criança era muito reprimida, ela era enganada, né? Hoje a sexualidade ela é escancarada para a criança, né? Então, assim, em que sentido? A criança tem acesso a informações sexuais no celular, com os colegas. Quem trabalha em escola sabe que isso é uma dificuldade. Às vezes a criança está lá na internet, ela joga uma palavra no Google, ela tem acesso a 1 zilhão de coisas. Os pais precisam restringir, né? Então, isso está muito complicado. Então, assim, se naquela época a gente tinha crianças que sofriam por excesso de repressão, hoje crianças que sofrem por excesso de libertinagem. Eu nem diria liberdade, eu diria uma libertinagem. Você acha que essa já é uma diferença primordial? Eu acho que assim, quando a gente pega, por exemplo, o caso Hans, né, que o Freud faz a supervisão desse caso, ele adoece, ele cria uma neurose fóbica ali com medo de cavalo, associada ao medo da castração, porque o pai reprime ele em relação à sexualidade, a mãe engana ele e fala: oi, nossa, os bebês eles vêm, né, eles nascem da cegonha. E aí o Hans fala: não, imagina. Ele começa a olhar a irmãzinha mais nova nascendo, ele cria um monte de hipóteses, ele fala: nossa, esse médico cortou, será o pipi da minha mamãe, né, para essa bebê nascer. Enfim, hoje a criança não passa mais por esse processo de ilusão. Eles conversam com eles na escola, a gente vê crianças de 5 anos, às vezes, sabia que o neném nasceu da barriga da minha mãe? Ela foi pro hospital, o médico cortou a barriga e o neném nasceu. Então hoje não tem como enganar, né? A história da cegonha hoje ela não ecoa, né? Ela não tem nenhum efeito mais, né? Não. Os bebês não são mais trazidos pela cegonha hoje. Não. Assim, a mesma dificuldade que a gente vê, né? Se a gente parar para pensar, em relação à cegonha, em relação ao coelhinho da Páscoa, ao Papai Noel, as crianças elas estão extremamente racionais, né? E aí a gente para pensar, se naquela época o problema ele era a repressão, ele era a questão da criança ter esse campo da mentira do adulto atravessado no seu mundo de fantasia, né? Hoje não é mais assim. Hoje a criança ela lida com o real desde muito cedo. Então ela assiste a notícias na televisão de muita violência, ela lida com questões familiares da casa desde muito pequenininha, os pais brigando por questões financeiras, né? A construção familiar também, ela tá uma bagunça na atualidade, né?
Então, assim, a gente começa a pensar o quanto isso virou. Né? Se naquela época a gente tinha um excesso de repressão, hoje a gente tem um excesso de libertinagem. Assim, os pais ficam meio perdidos. Será que a gente passou por uma reforma na educação recentemente, ideais aí colocados, né? Eu lembro quando o construtivismo chegou no Brasil, aquela bagunça que gerou, né? Construtivismo, deixa a criança criar, deixa a criança sozinha. E não era nada disso que o Piaget propunha, né? Então, assim, ficou aquela distorção de ideias. Então, o que eu percebo hoje é que naquela época as instituições funcionavam, elas eram instituições que serviam como modelo, como exemplo, né? A escola, a igreja, a família. Hoje essas instituições caíram por terra. Não só o trabalho dos pais, né? Mas também o trabalho da própria escola. A escola não sabe como corrigir. Né? Eu sempre falo brincando nas minhas lives. Esses dias uma aluna minha falou assim: nossa, lá na minha escola não pode nunca falar para a criança que ela ficou de castigo. Aí eu falo, ué, você bateu no amiguinho, você vai ficar de castigo, né? Você vai pensar um pouquinho no que você fez. Qual o problema de colocar a palavra castigo? Ah, castigo pode resultar num processo traumatizante. Então vai colocar para a criança que ela vai pensar. Aí eu fico imaginando, né? Assim, coitada. Então toda vez que ela pensar, ela vai associar isso a algo ruim, né? Então não pensa mais, né? Porque eu fiz algo errado, vou pensar, então não vou pensar mais. Assim, então, assim, essa necessidade de proteger a criança em excesso, né? Então nós vivemos hoje dois extremos. Ao mesmo tempo que ela é vivenciada em relação às violências, aos contextos sociais, porque tá na televisão, é só ligar. Existe também uma superproteção dos pais para evitar que essa criança tenha acesso a esses conteúdos traumáticos, né? E nesse sentido, a criança ela se afasta do campo real, ela acaba gozando num estado de superproteção muito grande, e quando ela vai lidar com a realidade, ela não consegue. Né? Então, assim, e isso totalmente se afasta da ideia de repressão freudiana. A gente não tem mais uma... Desculpa cortar sua linha de raciocínio, mas você falou, fiquei pensando aqui, o quanto que aquelas fantasias sexuais infantis que o Freud estava construindo a partir da observação das crianças, elas estavam ligadas muito a também aquilo que ele chamaria de um impulso epistemofílico, ou seja, um impulso à criatividade a partir dessas fantasias, que no final das contas estariam na raiz da criatividade, da sublimação, da produção intelectual no sentido, né, científico, artístico, literário, né, que o Freud, ele, né, naquele ensaio belíssimo sobre o Leonardo da Vinci, ele tenta mostrar um pouco disso. E o que você está falando com essa relação, essa ideia do pensar como um castigo, coisa do tipo, parece que esse pensamento ele se desdobra não mais numa sublimação intelectual, coisa do tipo, mas no vazio, né? De fato, para poder lidar com essa carga do real. Parece que é isso que tem um contraste também. É interessante, Carlos, o que você traz para a gente. Eu acho que algum aluno fez uma pergunta a respeito da sexualidade, né? Vendo aqui o comentário, né? Eu acho que foi o Haroldo. Isso, ele foi assim, mas a orientação sexual não nasceria também a partir da observação do próprio falo, né? Ele fez mais uma questão relacionada à questão fálica, enfim. Bom, é importante a gente lembrar que para a psicanálise, né, a questão sexual não se resume ao ato genital, ela é muito abrangente, né? Quando Freud fala de sexualidade, ele fala da pulsão do saber, ele fala do instinto de conhecimento, né? Ele fala das zonas erógenas, né? Então, a sexualidade ela não se resume de forma alguma simplesmente ao ato genital, ao órgão genital. A sexualidade ela é muito abrangente para a psicanálise e ela é a base da teoria psicanalítica freudiana e também de outros autores. É interessante a gente pensar, quando você fala para mim sobre isso, sobre a pulsão epistemofílica, né? Aquela busca do conhecimento que a criança tem relacionada à sexualidade, é interessante porque a Melanie Klein ela começa a pesquisa dela a partir disso. Uhum. Então ela fala assim, como que essas crianças não aprendem? Por que uma criança tem dificuldade na matemática? Por que uma criança não consegue ler? Né? E aí ela começa a perceber que essas crianças sofreram mecanismos repressores muito fortes. Elas ficaram inibidas. Automaticamente, se essa sexualidade, se essa pulsão epistemofílica ela era inibida, obviamente essa criança não teria nenhuma curiosidade, nenhum instinto, nenhuma vontade de aprender. Isso também seria reprimido. E a gente sabe que em mecanismos repressores, a criatividade ela não aparece.
né? Se você pega, por exemplo, uma escola tradicional, ortodoxa, você não pode ser criativo. Dentro de um paradigma tradicional, de conteudista, você tem que reproduzir o conteúdo. A criança que destaca, que faz questões, que coloca perguntas, ela é mal vista. Né? O Rubem Alves trata muito disso quando ele escreve aquele livrinho fantástico, Pinóquio às Avessas. Né? O Felipe, que é o personagem principal do livrinho, Pinóquio às Avessas, ele é diagnosticado com TDAH. Porque a professora está lá explicando o conteúdo de gramática, ortografia, não sei, e ele pergunta dos pássaros. Ele fala assim, professora, quando que a gente vai aprender sobre os pássaros na escola? Que eu amo observar os pássaros no jardim da minha casa. E a professora vira e fala assim, não tem espaço para falar disso aqui. Né? Aqui a gente tem que cumprir a grade, a matriz. E aí ele fala, o que é grade? O que é matriz? Né? Uma criança de 6 anos. E faz todo sentido. Né? Essa criança, ela tem esse instinto por saber reprimido no sistema ortodoxo. Por isso que a gente fala que a escola ela tem que estar aberta para dialogar com a criança, e nesse sentido a psicanálise na escola é muito importante, né? Eu acho que tem tudo a ver sim, Carlos. Não é porque hoje a gente tem esse excesso de libertinagem que eu mencionei que essas questões estejam bem resolvidas. Não, ainda temos escolas muito tradicionais, ainda temos escolas onde o currículo não é flexível, onde a criança é uma mera reprodutora de conhecimento, né? E se a gente parar para pensar nesse enquadre atual ao enquadre de anos atrás, né? Muita coisa não mudou, né? Mas o que a gente parar para pensar é que essa criança mudou. Essa criança ela tem acesso à informação. Ela chega em casa, ela vê a internet, ela assiste canais no YouTube, né? Eu tenho uma escola de educação infantil e ensino fundamental, minha mãe é dona de uma escola e eu sou diretor dessa escola. E é engraçado que às vezes a gente vai dar uma aula, comentar com eles sobre, e aí eles falam assim, professor, sabia que eu vi no YouTube uma aula sobre os dinossauros? E eles têm um conteúdo assim gigantesco que você fala, meu Deus, eu não sei disso, eu não vi isso. Né? Eu vou aprender com eles. Então, nesse sentido que eu acho importante, caminhando de acordo com o que o Carlos falou, nessa questão da pulsão epistemofílica, que a escola esteja preparada para lidar com a sexualidade da criança no sentido de uma manifestação criativa. Né? E aí eu entro com o Winnicott, por exemplo, quando ele diz que a verdadeira essência do ser é um ambiente que possa permitir que ele seja e continue sendo em sua real essência. Né? Então, eu acho que a escola ela tem que prezar esse verdadeiro self da criança. Favorecer que esse self real emerja, apareça em sua essência. Porque lidar com as questões atuais já está muito difícil. E é justamente na escola que essa criança vai buscar a esperança de ser ela própria. Se de repente ela se defronta com uma escola autoritária, ortodoxa, tradicional, esse eu não aparece. Né? Esse eu não vem a ser construído. Então é interessante a gente pensar nesse sentido. Uhum. E o brincar, Alexandre? Como é que... Nossa. Ai, que coisa. O brincar. Bom, gente, o brincar mudou muito, né? Então, eu fico quando pensando... eu estava falando, eu estava pensando nisso. Sim, eu tenho uma autora que eu gosto... Pode falar, Cá, fala. Não, é só para dizer que eu fiquei pensando... né, o brincar de antigamente, por mais que houvesse uma repressão, talvez a criança teria que criar muito mais, a criatividade tinha que... Porque não estava ali na mão, não estava pronto, né? E se você acha que tem essa diferença? Tem uma descarga motora mais Isso. imediata também, né? O que a gente poderia chamar assim, de brincar na rua, sei lá, né? Chutar o asfalto. É um problema, né? Assim, a gente tem autores que condenam, assim, que falam da questão tóxica dos meios digitais, né? Assim, a gente tem autores que defendem os meios tecnológicos como uma questão tóxica para a criança. Eu acho que tudo tem que ser muito equilibrado. A gente não pode pintar a tecnologia como um diabo, porque hoje, se não fosse a tecnologia, as crianças não estariam tendo aula. Né? Então, nesse sentido, eu penso muito como a Lúcia Santaella sempre fala, né? A tecnologia ela vem aí para ser inserida nos colégios, nas escolas. A gente não pode torcer o nariz para isso,
No entanto, substituir questões funcionais que fazem parte da construção criativa da criança pela tecnologia, aí sim a gente pode acarretar um prejuízo. Eu acho que sempre tem que existir um equilíbrio, né? Eu lembro quando a gente começou o Dia do Brinquedo na escola, há 15, 10 anos atrás, as crianças levavam brinquedo, levavam bonecas, carrinho. De 5 anos para cá, o Dia do Brinquedo é no tablet e no celular, né? Uhum. Aí o que a gente fez? A gente começou a equilibrar isso. Falar assim, então, olha, uma sexta-feira pode trazer o celular e o tablet. Na outra sexta-feira você vai trazer um brinquedo seu. Então, um jogo, um boneco, uma bola, para você poder brincar com seus amigos. Porque se a gente tira isso deles também, a escola acaba sendo... ela acaba entrando num patamar de vilão para essa criança. Se torna um lugar desagradável, né? E aí entra com a questão winnicottiana. Que lugar é esse que eu não posso ser eu mesmo? Por isso que eu Uhum. falo, pintar esse cenário. A tecnologia é tóxica, ela é prejudicial. Ela é. Em excesso, ela é. Como qualquer ferramenta em excesso. Né? Se eu ficar o dia inteiro lendo os meus livros e não me relacionar com ninguém, os meus livros vão ser tóxicos. Uhum. Então, assim, é nesse sentido que a gente tem que pensar no uso da ferramenta. Se ele é usado com muita frequência, evidentemente que ele vai alienar o sujeito do contexto social, das relações interpessoais, né? Mas, de fato, o brincar da criança mudou. Eu acho que o que vale a pena é a família e a escola equilibrar essa dosagem do uso da tecnologia. Né? Então, filho, hoje você brincou com tablet, mais tarde vamos jogar bola com o papai aqui em casa, né? Eu lembro, e não precisa de espaço para isso, gente. Eu lembro que eu brincava de bola no quarto com meu pai, né? Ele Uhum. ficava na cama deitado, cansado, coitado, de trabalhar o dia inteiro. Eu jogava a bola para ele, ele pegava e jogava para mim, assim, 5, 6 anos, sabe? E eu tenho essa Uhum. lembrança. Então, não precisa, né, de espaço, de quadra, de recurso. Eu acho que o contato da criança com os pais é muito importante nesse sentido. E o que a gente percebe quando a gente fala das crianças de hoje, que isso também está meio perdido, né? Porque é conveniente você ver uma criança de 2, 3 anos com tablet na mão porque ela está chorando, a mãe dá lá o tablet e fala, ai, fica quieto, diverte aí, assiste o vídeo e me deixa em paz. Né? Eu tava, antes de começar a pandemia, eu fui num restaurante com a minha mãe e aí tinha uma mesa do meu lado, era a mãe, o pai e o bebê. O bebê deveria ter uns 2 aninhos, 1 ano e meio. Daqui a pouco essa mãe abre a mochila, ela tira um pacote de folhas, uma caixa de giz de cera, coloca na mesa do restaurante e dá para essa criança. E a criança começa a rabiscar as folhas, a brincar com giz de cera, e a mãe vai interagindo com ela, e todo o restaurante olha para aquela mesa, porque é algo surreal. Como assim, né? Hoje todo mundo tem tablet, celular, e essa mãe tira a folha de sulfite e giz de cera para essa criança brincar. Né? Algo que destoa completamente da realidade. No entanto, favorece as questões motoras, cognitivas, que a gente sabe de tudo isso. Né? Então, não existe um estudo ainda dos efeitos prejudiciais a longo prazo da tecnologia, porque Uhum. isso é recente. Mas a gente sabe também que elas podem gerar um prejuízo quando utilizadas em excesso. Né? A gente chama de intoxicações, a Julieta Jerusalinski tem esse termo, as intoxicações eletrônicas, né? Mas eu vejo que essas intoxicações elas acontecem quando utilizadas em excesso. Mas, evidentemente, o brincar da criança mudou completamente. E eu acho que a pandemia, a quarentena, ela veio para reconfigurar isso, né? Porque eu acho que nem a criança está aguentando ficar o dia inteiro no tablet. Então, Uhum. ela procura o pai, procura a mãe, isso está estreitando os laços, né? Então, sei lá, é o que eu falo. Acho que todo processo catastrófico gera uma mudança, né? A guerra, Uhum. ela gerou uma mudança muito grande, né? Vamos ver o que essa pandemia vai deixar de legado para nós, seres humanos, né? E te ouvindo, Ale, eu fiquei pensando nessa intoxicação, então, tecnológica, né? É claro que a criança vai continuar fantasiando e a criatividade vai passar por ali, né? A gente sabe o quanto é importante esse processo da criança fantasiar, né? Uhum. Mas eu fico pensando que na intoxicação tecnológica, eu não sei se esse fantasiar, ele é tão
audacioso, sabe? Eu fico pensando se... enfim, é uma questão, né? Se acaba limitando também essa criança, né? Porque, enfim, tá tudo posto ali na cena. Ela não tá com o pedaço de pau, com a caneta, com a garrafa PET e com um lençol cobrindo, né, uma cabana, e ela ainda construindo uma história, né? Enfim, são só colocações. Eu entendo que esse tipo de... É que você tem contato, né, com criança, então às vezes você pode contribuir aí com algo que você tem observado. Essa sua fala, eu lembrei de um comentário de um professor nosso, né? Se você quiser citar o nome, né? Não sei. Mas o neto dele passando a mão na janela para tentar passar, né? Eu acho que era a janela da casa, né? Sim. Isso me lembrou um pouco, porque esse contato com a realidade fica muito mesclado e sem esse trabalho, né? De esse processo, né? Assim, o que eu fico preocupado, né? A própria Melanie Klein vai falar da fantasia e a Susan Isaacs tem um texto brilhante sobre a fantasia, né? Eu recomendo a todos os psicanalistas, educadores que leiam esse texto. A importância da fantasia no sentido da construção simbólica, né? Então, assim, a criança hoje em dia, ela não precisa construir. É o que você... cara, tá tudo pronto. Você vê esses jogos aí, por exemplo, Minecraft de realidade virtual, a criança cria um mundo, cria avião, cria carro. Na minha época, eu criava tudo com Lego. Eu tinha que pensar em estratégia para colocar a pecinha, para encaixar ali, né? Colocar a rodinha, fazer o aeroporto do avião, enfim, planejar tudo. Hoje eles fazem isso no tablet. Então, assim. Puxa o dedinho, assim, o dedinho puxa o Exato. elefante. E você pode criar um trilhão. Você não precisa comprar peça, né? Você não lida com a limitação que a gente lidava. Eu quero montar uma casa. Acabou a peça de Lego, eu tenho que comprar outro balde, né? A mamãe tem dinheiro para comprar outro balde Você de Lego. criativo para fazer de outra forma e caber, né? Exatamente. Então, frustrado, né? Sim, começava o raciocínio ali desde cedo, o raciocínio de contagem, de lógica. Eu tinha que lidar com a falta, né? Então, assim, minha mãe não tem dinheiro para comprar mais peça, eu que lute com essas peças aqui, né? É o suficiente, eu tenho que lidar com isso. Muito disso. Não é? Não é? A gente viveu isso. Então, assim, hoje não mais. Hoje eles querem montar isso, fazer um avião, fazer uma cidade. Eles têm tudo na ponta do dedo, uma tela grande, e eles têm um controle onipotente sobre isso. E aí a gente pode pensar também nessa onipotência refletida nas relações atuais. Porque se a gente pega jovens de 13, 14, 15, até 18 anos, que já nasceram nesse meio tecnológico, eles têm uma questão de onipotência muito grande com eles, né? Eles não lidam com essa ausência, com essa falta, têm dificuldade de lidar com isso, né? Acham que tem um controle de tudo. Se foge do controle deles, eles, né, ficam irritadíssimos, não sabem lidar com a frustração. Então a gente também está pagando o preço por isso. Né? A Carol comentou aqui sobre figurinhas que demorava para completar o álbum, né? Sim. E também o papel de carta, né? Trocar. Sim. Essa interação, né? Sim. Eu até entendo que hoje talvez a gente tenha os jogos online, né? Que eles estão um ao lado do outro jogando. Enfim, às vezes até em parceria. Mas essa interação é diferente, né? Eu acho que é o que você está colocando, né? Não tem a limitação, não tem que tomar cuidado, porque quebrou a pecinha do Lego, o primo tá vindo, o que você vai fazer, né? Não, é o... Como chama? O manual, não é para você jogar o videogame? O joystick. O controle? Controle, né? Você tá ali só com o controle, né? O teu amigo ali ao lado e não tem, né? E até a questão da conquista, né? Até a questão de você, olha, o que você montou, né? O que você fez.
Hoje Sim. eles terminam um jogo e já tem que começar o outro, né? Aquilo nem é um processo, né? Eu acho que você falou a palavra simbolização e eu acho que é isso mesmo, né? Tem É, uma pergunta também aqui, Ale, depois do seu comentário. pode falar. Você quer ler? Pode ler a pergunta e a gente vai para ela. É outra pergunta minha. Vamos nessa, depois eu falo. Eu tenho uma dúvida. Meus filhos estão super tranquilos dentro de casa. Vejo várias pessoas falando que as crianças estão frustradas. Meus filhos estão usando Legos e lendo. Tem algo de errado com eles? Não! Não, tá tudo muito bem, ainda bem, assim, a gente... É o que eu falo, não adianta, eu tenho uma visão muito política em relação a isso. Esses dias eu postei nas minhas redes uma fala da Lúcia Santaella, que é uma das professoras que eu mais admiro, né? Uma pesquisadora 1A do CNPq, professora da PUC São Paulo, referência em semiótica e psicanálise, semiótica psicanalítica. E ela fala que a escola precisa estar preparada para receber as tecnologias. E aí me perguntaram assim: então isso quer dizer que você defende o ensino online, né? Do jeito que está acontecendo? Eu falei: não defendo isso. O que eu estou falando é que a escola não pode torcer o nariz para as tecnologias. Né? Então, assim, vamos dar uma aula de ciências, mas você leva um tablet para a escola, mostra o planeta Terra e as crianças vão girando, olhando os continentes, observando o sistema solar ali, né, com um tablet, fantástico, eles ficam enlouquecidos. Não trocar a conexão pessoal por uma conexão virtual. A Carol mencionou uma coisa que me chamou muito a atenção. Ela falou assim, eles ficam no controle, na interação com os outros, mas não é a mesma coisa que a interação pessoal. E a gente está sentindo isso na pele agora, nessa quarentena. Porque nós estamos tendo aula pelo Zoom, atendendo os nossos pacientes online, né? Então, assim, tem interação? Tem interação, ótimo. Mas estamos sentindo saudade do toque, da convivência, do olhar, do cheiro. Eu sinto falta de cumprimentar os meus pacientes, assim como eles sentem falta de mim também. Né? Então... E é uma interação limitada, né, Ale? Porque você está dando uma aula, mas você não está vendo a reação do teu aluno. Sim. Na sala presencial, você está vendo a carinha, né, a expressão, ou não, sim, mas enfim, é uma interação bem diferente. Sim, a Carol está dizendo, não é a mesma coisa, não é mesmo. É a mesma coisa, perfeito, sim. Tem uma colega também, a Franciele, né, tem uma dúvida em relação ao brincar da criança. Existe um limite de idade onde podemos dizer que é saudável? Bom, gente, eu vou falar pela minha experiência. Você sabe que eu tenho dificuldade em falar de mim mesmo, né? Eu sou muito claro. Eu brinquei até os meus 15 anos. Eu brincava, sentava... Assim, já terminando o ensino médio, terminei o ensino médio com 16 anos, terminei super jovem, mas eu brincava no chão, de carrinho, com os meus primos, que eram mais novos. Eu adorava, tinha os meus compromissos com o estudo, mas amava brincar. Né? Então, assim, eu acho que não tem. O adulto precisa brincar, gente. Quem tem filho, senta em casa e brinca com seu filho. Meu pai brincava comigo. Se eu parar para lembrar... Até a nossa última viagem agora de férias, brinca eu, ele e minha mãe. A gente vai no carro dirigindo, brincando, fazendo competição, cantando música, sabe? Então, assim, o brincar, né? O Winnicott fala, o brincar é necessário ao desenvolvimento humano. Aquele livro dele, O Brincar e a Realidade, é um livro de cabeceira para os psicanalistas, pedagogos, né? O brincar é a manifestação do potencial criativo. Né? A Carol acabou de falar, o adulto brinca, conta piada, faz memes. Os memes são as nossas brincadeiras. Quem aqui tá triste, rola o feed do Facebook, olha uma coisa engraçada, começa a rir do nada, né? É o nosso potencial criativo, a gente precisa exercer isso. Eu acho que não tem um limite, sabe? Uma idade correta para brincar, um padrão. Eu acho que sempre tem que brincar. A gente tem que carregar isso para a vida, sabe? Isso faz parte da nossa construção. É impressionante como modifica a nossa forma de enxergar a vida. Uhum. Né? Não, pode continuar, porque o meu assunto talvez vai mudar um pouco. Mas pode falar. Alexandre, conhecendo um pouco assim, a sua pesquisa no doutorado, né, seus interesses, você demonstra muito a importância da interdisciplinaridade entre psicanálise e educação. Uhum. Né?
Eu queria te perguntar qual que é a importância disso, como você tem ali na sua escola, por exemplo, isso, assim, né, de experiência em relação aos professores, o que seria importante, o que a psicanálise pode pensar para a educação, nesse processo educativo? Bom, eu acho que quando a gente fala, né, assim, das crianças de ontem e as crianças de hoje, a gente pode pensar assim, em todos os benefícios que a gente tem de construção epistemológica, de ciência, para poder compreender a infância e os processos de aprendizagem. Né? Hoje a gente tem aí o arcabouço da neurociência, da psicopedagogia, da psicanálise. Isso não pode ser tirado do processo educativo. Né? Eu vejo que muitas coisas que eu estudo, por exemplo, o Winnicott, quando fala do brincar e a realidade, o Winnicott tem uma série, isso não começa com a Maria Cristina Kupfer, com o Rinaldo Voltolini, comigo, a minha pesquisa de mestrado também foi sobre psicanálise e educação, sabe? Não começou com a gente, começou desde lá do Winnicott, da François Doutor, eles davam palestras, treinamentos em escolas. O Winnicott tem uma série textos direcionados a professores. Ele coloca lá, conferência direcionada a professores, né? Então, quanto é importante o educador ter contato com essas questões emocionais, psíquicas, saber como acontece o desenvolvimento maturacional, saber o que precisa para haver um ambiente suficientemente bom, sabe o que pode traumatizar uma criança, o que pode gerar um adoecimento. A gente não defende que o professor faça um trabalho de psicanalista, né? A gente não defende isso, que o professor começa a clinicar a criança, a dar diagnóstico, não. Mas que ele tem um olhar sensível, humano. Eu, quando dou conferências, palestras para a equipe de professores do meu colégio, eles ficam extremamente sensibilizados. Tem professores que choram, que falam assim, meu Deus, como eu não me atentei ao sofrimento daquela criança, né? Eu sabia que quando ela estava saindo do lugar, me provocando, ela estava gritando por socorro, querendo minha atenção, querendo meu olhar, o meu amor, né? Então, assim, como muda a concepção do professor sobre o aluno, sobre aquele sujeito, e o professor ter um lugar de escuta, né? Eu sempre falo isso, eu publiquei artigos sobre isso, sabe? O meu primeiro livro foi sobre isso, agora eu lancei um livro pela editora Zagadoni que se chama Intervenção Psicanalítica na Escola, né? Então, assim, eu prezo muito a importância do diálogo. A psicanálise ela precisa sair do consultório e atravessar outros campos. E a escola só tem a ganhar nessa comunicação com a psicanálise, né, Carlos? Eu acho muito importante você trazer isso. Para a gente entender de hoje. E você está apontando uma coisa que eu acho muito importante também, que é assim, quanto o processo intelectual, cognitivo, ele está permeado pela experiência emocional. Pô, a gente que está no mestrado, no doutorado, sabe o quanto que algo cabeçudo, que é escrever uma tese, uma dissertação, que demanda tanto disso, está envolvido com as nossas inibições emocionais, com nossas angústias. Então, eu acho que é bom a gente salientar isso, Alexandre. Eu acho que você é um pesquisador assim, que mostra isso de forma exemplar, o quanto que esse processo, nessa interdisciplinaridade, está ligado a isso. Porque muitas vezes parece que no processo... Eu acho que isso é muito debate da educação, né? É o conteudismo versus uma relação mais recíproca, dialógica, né? Mas é um grande paradoxo. Eu fui professor do curso de pedagogia durante alguns anos aí, né? E aí, o que acontece? Eu estava participando de uma reunião do curso de pedagogia com os coordenadores, né? E aí, o coordenador do curso, na época, ele vira e fala assim na frente de todos nós professores. Ele fala assim, eu vou mudar a matriz desse curso porque os alunos têm muito psicologia, tem muita matéria de psicologia. E a proposta do curso é pedagogia, não é psicologia. Não sei para que tanta psicologia na grade. Pedagogo tem que estudar legislação. Vocês imaginam a minha cara quando eu vi isso? Eu falei assim, gente, pedagogo ele tem uma legislação ali na frente dele, né? Sim. A criança na frente do professor é uma legislação, né? Exato.
Exatamente, exatamente. Sabe, é um ser complexo, cheio de emoções. Os alunos, pelo menos na instituição que eu dou aula, eles têm 4 semestres de psicologia, o que eu acho muito pouco. Eles tinham que ter 6 semestres, no mínimo. Sabe, passar ali pelo Freud, pelo Vygotsky, pelo Winnicott. Eles sequer veem o Winnicott, sabe? Então fica uma formação muito rasa. E por que eu vou colocar a legislação numa graduação que lida com o ser humano, sabe? Uhum. Informação. Eu acho que quem quer saber de legislação faz uma pós para ser diretor, coordenador de escola, que vai ter que lidar com a legislação, com o MEC, né? Enfim. Mas a gente tem que lidar com o humano. A base da educação não é preencher protocolo, não é preencher diário de classe, não é preencher plano escolar. Sabe, eu fico puto da vida quando o supervisor de ensino me liga e fala assim: ai, o seu plano escolar já está pronto? Eu falo assim: meu bem, a prioridade é a vida dos meus alunos, a qualidade de educação que eu ofereço para eles. Não ficar preenchendo anedota, não ficar preenchendo protocolo. Sabe, para mim isso não é educação, isso não faz sentido. Educação é o ser humano. Sabe, a gente não tem. É claro que as partes burocráticas são importantes, mas o foco da sala de aula é relação aluno-professor. A escola tem que ter em vista isso. Sabe, as crianças, quando a gente fala as crianças de hoje, que plano que a gente está enfrentando? Crianças com contextos familiares perturbadores, que vivem em estados de violência. Poxa, minha escola fica na periferia. 90% das minhas crianças não sabem quem é o pai delas. Você pergunta: quem é o seu pai? Eu não sei, professor. Eu não sei quem é meu pai, eu nunca nem vi, sabe? Uhum. Então, como que você vai lidar com essa criança? Você vai ficar preenchendo o protocolo, sabe? Fazendo relatório para entregar para um pai que muitas vezes não tem acesso à informação. Você tem que oferecer o que é o melhor do ser humano para essa criança se desenvolver. Um espaço que ela possa ser acolhida, ouvida. E nesse sentido, a psicanálise me ensinou muito. E é o que eu levo para os professores. Sabe, eu acho... Uma vez eu assisti uma palestra do Luiz Cláudio Figueiredo, e ele falou assim para todos nós. Ele falou assim: a psicanálise cura. E eu digo mais, a psicanálise é a única que cura. É claro que ele foi muito taxativo, que o Luiz Cláudio ele é assim. Eu fiquei muito emocionado porque ele traz uma apresentação brilhante. Mas, de fato, a psicanálise ela lança um olhar sobre o humano com sensibilidade, com subjetividade, que muitos aspectos deixam para trás. Né? Muitas abordagens deixam para trás, deixam a desejar. Né? E isso... E eu acho que isso que você está colocando, vou pegar um exemplo que você deu, né? É poder falar do passarinho, né? Que é o que os alunos estão perguntando, estão interessados, do que necessariamente ter que cumprir a grade, né? Então, é essa sensibilidade, né? Eu acho que é esse o cuidado desse olhar que você está destacando. As professoras do colégio, assim, elas estão fazendo das tripas do coração para poder dar aula na modalidade online. Imagina você dar aula para crianças de 3 anos de idade. A minha escola atende crianças de 3 anos até os 11 anos de idade, né? Educação infantil e ensino fundamental, ciclo 1. E aí o que acontece? Imagina o que essas professoras estão fazendo para dar aula para crianças de 3 anos, 3 anos e meio. E aí elas viraram e falaram assim: Alexandre, eu estou preocupada se eu vou terminar a apostila esse ano, o livro que a escola adota, o livro didático. Eu falei assim: olha, não se preocupe com isso. Esses dias a professora me mandou um vídeo, ela fez uma oficina de culinária com os pais. A criança, passou uma receita e a criança precisava fazer essa receita com os pais e filmando e passar a filmagem para ela. E ela avaliava esse projeto. Foi um momento tão rico, tão engraçado, sabe? Deles brincando, do pai sujando a criança colocando a mãozinha na massa, sabe? E aí, gente, eu tô preocupado em cumprir o livro, em cumprir o conteúdo do livro. Não é, assim, isso para mim é no mínimo medíocre, sabe? A aprendizagem, ela é humana, ela não é você completar dados, estabelecer metas, tá no primeiro ranking de escolas passadoras do Enem. Isso é uma bobagem, sabe? Você vê as escolas passadoras do Enem, o índice de suicídio nessas escolas é gigantesco. Recentemente, casos absurdos em São Paulo de adolescentes em colégios super famosos, extremamente tradicionais, que são excelentes passadores de Enem, que se suicidaram.
Então, onde entra o sujeito? Onde entra a subjetividade, o humano? É só você produzir, só você cumprir meta, sabe? É isso que a gente lida na atualidade, a gente tem que tentar mudar esse contexto. Né? É claro que educação não é sinônimo de permissividade, na escola a criança pode fazer tudo, muito pelo contrário. A nossa escola é cheia de orientações, de regras, a escola ela é um espaço para isso, mas é um espaço também para a criança ser ela própria. Né? Desenvolver o seu potencial criativo, participar ativamente do projeto, como a Carol lembrou do caso do Felipe. Ah, eu quero saber dos pássaros. Poxa, Felipe, o que você sabe dos pássaros? Né? Comenta com o pessoal da sala, divide com seus amigos, né? Traz o seu conhecimento. A professora vai aprender com você e eles amam isso, eles amam compartilhar. Né? Então, assim, de fato, a infância de hoje não é a mesma de anos atrás. A gente tem uma série de questões culturais, sabe, sociais, políticos, que atravessam a infância na atualidade. Se antes as pessoas adoeciam pelo Édipo, hoje o adoecimento acontece muito mais embaixo, o buraco é muito mais embaixo, é muito mais primitivo. Né? A gente tem adoecimentos de ordem narcísica aí, na construção do eu, que é antes de chegar no Édipo. Né? Primeiro a gente tem o narcisismo, depois a gente tem o Édipo. Então, hoje, os adoecimentos, eles não se fundamentam só no Édipo. A gente tem uma construção aí narcísica prejudicada por esses valores que estão atravessados, que estão aí atrapalhados, que as crianças estão perdidas nesse meio, né? Sim. Ale, nós temos ainda, acho que uns 10, 15 minutinhos, mas se eu não me engano, a gente tem algumas perguntas que ficaram um pouquinho para trás, mas eu também não sei se você já tinha organizado alguma coisa da tua fala que você quer colocar. Não, eu deixei fluir mesmo, foi um bate-papo com você, eu parei mesmo essa questão inicial, agora flui. Aqui. Tem uma do Tadeu, e, inclusive teve uma aluna também, desculpa, eu chamando de aluna, uma pessoa que perguntou onde que ela encontrava os textos. Tá. O texto da Susan Isaacs que eu recomendei sobre a fantasia está num livro chamado, eu tô até com ele aqui, Os Progressos da Psicanálise. É um livro mais antiguinho, mas eu acho que alguns alunos acham esse texto da Susan Isaacs para baixar em PDF. O título do texto chama A Natureza e a Função da Fantasia. Esse texto é brilhante, vale muito a pena ser lido. Maravilha. É realmente para pelo menos deixar o pessoal aqui sem resposta, né? Aí o Tadeu perguntou... não estou na pergunta dele. Mais para baixo. Mais para baixo. Olha, antes, eu achei uma pergunta aqui, né? O Kelson compartilhando com a gente. Ele falou assim: fui coordenador de um curso universitário e as reuniões pedagógicas eram só para falar de vagas e aumento de mensalidade. Nada era sobre aprendizado ou sobre o bem-estar dos alunos. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. E a gente está pagando o preço por isso, né? Assim, o tipo de formação que a universidade, muitas universidades estão oferecendo, são formações mecânicas, né? O sujeito sai... Não, tem universidade que até fala, né? Assim, preparado para o mercado de trabalho. Preparado para o mercado de trabalho, mas zero preparado para a vida, né? Como sujeito. Boa. Né? Para o mercado de trabalho é 10, mas para a vida é 0. Porque assim, não sabe lidar com a diversidade, com criatividade, é aquela coisa mecânica. Bom, gente, o Paulo Freire criticava isso desde os anos 70, né? A educação ali bancária, feita como depósito. Né? Então, assim, poxa, não dá para a gente parar em 70, né? Encontrei aqui a pergunta do Tadeu. Ele perguntou: você acha que toda agressão da criança no processo de brincar é um sofrimento que talvez ela esteja passando? Não, não. A Melanie Klein vai falar muito bem disso, né? Ela fala assim, por exemplo, analisar o brincar da criança é muito complicado. Às vezes, a criança, ela reproduz uma realidade familiar no brincar, né? Eu já falei disso em uma das minhas lives. Então, assim, a criança às vezes está apanhando em casa, ela vai brincar com os bonecos, ela bate nos bonecos, ela reproduz aquilo que ela está sofrendo passivamente, né? O Freud falava que a brincadeira infantil era uma transformação da passividade em atividade,
né? O Freud já diz isso em Além do Princípio do Prazer. É interessantíssimo. E aí ele fala assim, a criança ela sofre aquilo e quando ela brinca, ela se põe de forma ativa. Então eu apanho dos pais, quando eu brinco, eu bato nos meus bonecos. Mas nem sempre isso é verdade. A gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a criança é uma criança que tem uma destrutividade, uma agressividade interna muito grande e ela projeta isso na brincadeira. Então ela coloca isso para fora e na fantasia ela bate, espanca os bonequinhos, põe de castigo, né? E nisso que a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu falei, a importância da fantasia é muito grande para a gente compreender o brincar. Então, às vezes, seu filho está numa escola nova e ele está brincando de escolinha, gritando com os bonequinhos. Aí você vira e fala assim, nossa, a professora da escola grita com ele também. E aí você vai ver a verdade, não é bem assim. Né? É uma reprodução da própria agressividade dele que é projetada para fora. Né? A Melanie Klein fala que o primeiro mecanismo de defesa que a gente tem é projetar o nosso ódio para fora, as nossas angústias para fora. Né? Então, se eu sou muito destrutivo, eu vou transmitir isso na brincadeira. Tá? Então, nem sempre é uma... E também a agressividade, ela não é de toda ruim. Claro. Né? Eu acho que tem que desmistificar um pouco isso, né? Claro. Senão é só uma criança boazinha, quietinha, angelical, que é aquela idealizada, né? A agressividade... O nosso olhar da agressividade, né? Ele falava assim, a agressividade é motilidade. É uma manifestação da pulsão de vida. Ele fala, o bebê quando chuta sua mãe dentro do útero, né? Não significa que ele está querendo matar a sua mãe, né? Exato. É uma manifestação motora. Ele está chutando porque ele está vivo. Então o Winnicott traz um outro olhar para é sensacional o olhar que ele traz, né? A agressividade é motilidade, é uma manifestação de vida. E aí a escola vai saber trabalhar com essa agressividade muito bem, né? Sim. Ela tem esse embasamento para poder trabalhar. A Gi também fez uma pergunta, Lê. Tá. A vida contemporânea está deixando crianças e adultos hiperativos. Como proteger as crianças do imediatismo? Será que dá? Ai, eu sou muito esperançoso. Eu acho que dá, sim. Eu acho que dá. O que eu percebo hoje é que os pais transmitem essa hiperatividade cotidiana deles, né? Para os filhos. Então, assim, ó, o pai acorda, vai trabalhar, vai para academia, à noite vai para a faculdade. Coloque esses mesmos afazeres na criança. A criança acorda, vai para o inglês, depois para a natação, depois para o judô. Enfim, eu acho que dá para a gente começar a abrir espaço para essa criança ser ela própria, sem muito estímulo, sabe? Então, assim, um brincar livre em casa com os avós, com os pais, né? Um ouvir histórias, né? Assim, depende do que a gente chama aí de hiperatividade. Essa hiperatividade, muitas vezes, ela pode ser um sintoma, uma manifestação de vida, de um impulso de vida, um olhar que essa criança cobra do ambiente familiar, né? Aí, acabaram de comentar, a Vivi Ronchete, ela coloca assim, a necessidade de colocar rótulos diagnósticos na criança. Exatamente, isso vai de sentido ao que a gente está falando, né? Então, o que seria essa hiperatividade? Sei lá, chega uma mãe no meu consultório e fala assim, meu filho tem 3 anos, eu tô assistindo TV, ele fica girando em volta do sofá e não me deixa assistir. Ele é hiperativo? Eu falo, não, ele só é criança. Né? Uma criança de 3 anos que fica girando em volta da casa enquanto você assiste TV, é normal. A criança ela tem motilidade, ela gasta pulsão de vida, ela é agitada. Eu lembro isso voltando aí para arcabouços do histórico pessoal, né? Eu lembro, minha mãe falava assim, ela falava que eu fui um bebê muito agitado. E aí ela chegou no médico e falou assim pro pediatra, falou, faz todos os exames com esse menino que eu acho que ele tem alguma coisa, ele é muito agitado. Isso é o bebê, né? E aí fiz eletro, todos os exames possíveis, mapeamento cerebral, enfim. Aí o médico vira e fala assim, dona, deu tudo certo, assim, seu filho não tem nada. Posso fazer uma pergunta? A senhora é agitada? Ela falou, muito. O seu marido é agitado? Bastante. Então é claro que seu filho vai ser um bebê agitado, né, minha senhora? Então, assim, não tem. Às vezes a gente busca
diagnósticos e explicações. Olha lá, minha mãe até comentou, sempre a história. Mas é bem isso, né? Assim, tem o fator... Ela tá aí para não deixar você mentir, hein, Lê? É, sim, ela tá assistindo para não deixar eu mentir, né? Então, tem o fator genético, tem o fator histórico, tem todas essas questões, né? Então, a gente tem que parar para pensar que não dá para tirar a criança também desse contexto, né? Colocar em rótulo, tem TDAH, tem autismo, tem isso, tem aquilo. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Com essas nomenclaturas, com esses transtornos que o DSM aí está trazendo, um leque de transtornos que você vai ticando e todo mundo vai se encaixar no mínimo em 30 diagnósticos daquele livro, no mínimo, né? Se você abrir o DSM, você vai se encaixar. E sabe, às vezes eu fico pensando, Ale, que para o adulto, seja os pais ou o educador, às vezes encontrar um diagnóstico na criança parece que exime esse adulto da responsabilidade de ser o adulto no sentido de brincar, de educar. Então, assim, ele é ansioso, ele é hiperativo. Alguém perguntou aqui do Todd, que eu não sei, gente, se vai dar tempo da gente falar, mas assim, eu rotulo essa criança para eu não ter que me haver com o meu papel. Né? O meu papel de interagir, né? E socializar com essa criança. Então, eu penso que alguns excessos de rótulos e diagnósticos vão um pouco por aí. Né? E vamos dar medicação, né? Dar a medicação que acalma a criança. Sim, eu até separei um livro para indicar aqui, que eu gosto bastante, que é o livro Negro da Psicopatologia Contemporânea. Né? É um livro que o Alfredo Jerusalinski lançou e ele faz uma crítica sobre a medicalização, sobre essa questão das crianças serem diagnosticadas muito cedo e o quanto que esses rótulos são prejudiciais para o campo psíquico das crianças. Né? É complicadíssimo isso. Assim, a gente tem crianças medicadas com 5 anos de idade. Sim, até antes, viu? Até antes. Aqui na nossa região... Até antes. Será que dá tempo da gente responder a pergunta do Todd? Calma aí. O Tadeu também perguntou o que vocês acham sobre o transtorno desafiador. Ele escreveu opositivo, mas é opositor, né? É opositor. É opositor, é o que eu conheço. Eu acho que é uma moda, né? Como o TDAH era 5 anos atrás, agora a gente está na moda do TDO, né? O transtorno desafiador opositor. Eu tenho vários alunos da graduação que me perguntam isso, né? Falam assim, professor, o que o senhor acha desse transtorno, tal, que está aí acontecendo, com muita incidência? Eu acho que é assim, gente. Eu acho que a criança justamente entra nesse quesito que a Carol falou. Quando eu diagnostico, eu tiro minha responsabilidade. Ele tem isso. Ele nasceu com isso. Não é culpa minha. Não é muito culpa... conveniente, né? Oi? É muito conveniente. Exatamente, cara. Exatamente, sim. Então ele tem isso. Então, assim, não é culpa minha porque eu fui negligente, porque eu deixei faltar alguma coisa, porque eu não dou a atenção necessária, né? Ele tem isso. Ele tem. Então, joga ali no rótulo e eu fico livre, né? Da minha responsabilidade, do meu papel educativo. Então, o que a gente percebe hoje, qualquer criança agressiva, respondona, mal criada, poxa, a malcriação ela é comum, gente, né? E o pai tem que saber trabalhar com isso. A malcriação é comum, principalmente em crianças de 12, 13, 14, 15 anos. É o auge do transtorno aí opositivo, né? O opositor, né? Desafiador. Os adolescentes são extremamente desafiadores. Mas isso não entra numa patologia, isso faz parte do ciclo vital. Né? Assim, a gente tem que saber diferenciar o que é normal do patológico. Eu não estou falando aqui que sou contra diagnóstico e contra medicalização, de forma alguma. Tem pacientes depressivos meus que eu só atendo se estiverem tomando a medicação. Eles não conseguem fazer análise se eles não estiverem medicados. Mas tem pacientes que não precisam e, no entanto, correm para a medicação. Porque ela é uma prótese desse eu fragilizado. E não sustenta, né? Não sustenta. A questão é o excesso desses diagnósticos, né? Desse tipo de olhar. E, de fato, isso vai ignorando a particularidade, né? Sim. Eu acho que é um excesso. De fato, nós também não somos contra. A gente entende, né? Que pode haver alguma situação muito peculiar, né? Sim. Bom, Ale, estamos com o nosso tempo acabando aqui, infelizmente.
O Instagram vai nos fazer um corte lacaniano agora. Mas o Bruno aqui também comentou, o que eu fiz é o comentário da nossa região, porque nós estamos aqui no interior, para quem não sabe, né? Uhum. Mas meio segundinho, gente, ficamos sem dar algumas respostas, mas Ale, muito obrigada de novo. Imagina. Quer terminar aí? Então, continuem brincando, né? Que todo mundo possa brincar. Sim, sim. Eu acho que é isso, assim, pensar na infância com uma construção contínua, sempre, né? A gente precisa pensar nisso e não tirar ela da situação atual, né? A gente precisa pensar na infância na situação atual. Ai, foi Regina, assim, amei. Obrigado pelo